Mensagem para um dia melhor. Pedro, um lenhador, após de um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte, vê se pode, que ironia. A madeireira precisou reduzir custos, saiu então à procura de novas oportunidades de trabalho. Seu tipo físico, porém, muito franzino, fugia completamente do biótipo de um lenhador. Além disso, o machado que ele carregava era totalmente desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Então apresentou-se como um lenhador experiente. E ele era de fato. Mas o moço que estava selecionando o pessoal para esse serviço, após um breve olhar no tipo miúdo de Pedro, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores, e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando muito do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para poder demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu então levar Pedro até a área do desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota, sabe? Entre os demais lenhadores. Afinal, ele era um fracote. Miúdo, pequenininho. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte. E com um grito de "Madeira!", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos os lenhadores ficaram incrédulos. Como era possível tão grande habilidade? E que força era essa que conseguia derrubar aquela árvore enorme com uma só machadada? É lógico. Claro que o Pedro foi admitido naquela madeireira. O seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão dele. Pois é. Pedro era um belo profissional. O tempo foi passando. E Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. Pois é. O fato era incompreensível. Uma vez, Pedro estava se esforçando cada vez mais, e a cada dia que passava, o Pedro ia diminuindo, até que um dia Pedro se nivelou a todos os demais lenhadores. Uma semana depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. Então o patrão dele, um homem bem vivido, muito experiente, resolveu então chamar Pedro para uma reunião entre os dois e perguntou: o que é que está acontecendo? Pedro disse: olha, eu não sei. Nunca me aconteceu isso. Nunca me esforcei tanto. E apesar disso, a minha produção está caindo cada vez mais. O patrão, então, pediu que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Me traga o seu machado, Pedro. Então Pedro foi até o carro, apanhou o seu machado no porta-malas e voltou. Quando o recebeu, o patrão notou que ele estava cheio de dentes, sem o fio de corte. Então perguntou para o Pedro: mas por que você não está afiando o seu machado, Pedro? Pedro ficou surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e que por isso não tinha tempo para poder amolar o seu machado. Então o patrão ordenou que Pedro amolasse o machado e só depois disso poderia voltar ao trabalho. E sabe o que o Pedro fez? Exatamente o que o patrão pediu. Amolou o seu machado e depois voltou. Quando Pedro retornou à floresta, ele percebeu que tinha voltado à forma antiga. Agora sim conseguia derrubar árvores com uma só machadada. Sabe, a experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. É perder tempo para afiar o seu machado. Essa é a regra da vida.